E aí, meus amigos apaixonados pela Fórmula 1, tudo bem com vocês? Nesse sabadão movimentado, já estamos de volta agora com a cobertura completa do que aconteceu na classificação para o GP de Abu Dhabi, a última classificação dessa temporada, onde McLaren e Ferrari disputam o título de construtores desse ano, e com todo mundo querendo fechar em alta, como Lewis Hamilton, que quer se despedir bem da Mercedes, Carlos Sainz tentando uma última boa corrida pela Ferrari, e a equipe Sauber, que será a equipe de Gabriel Bortoleto, mostrando uma boa recuperação e tentando mais alguns pontos nesse final de semana. E claro que aqui no GP em Casa Plus te trazemos o resumo completo de tudo o que aconteceu na pista. Então te convido a inscrever-se e ativar as notificações para não perder absolutamente nenhum detalhe sobre esse final de semana decisivo, e se gostar desse vídeo, mostre seu apoio ao nosso trabalho por deixar o seu gostei. E sem enrolação, vamos para a pista, onde até agora vimos a McLaren sendo a equipe mais forte, com as vagas da frente bem definidas entre Red Bull, Mercedes e Ferrari, e com algumas outras equipes como a Haas e a Sauber mostrando bons desempenhos em alguns momentos. Então a tendência é que tudo fosse imprevisível até as voltas finais dos pilotos. E começando pela primeira parte da classificação, o Q1, que tem duração de 18 minutos e que elimina os 5 pilotos mais lentos. Os primeiros a irem para a pista foram os carros da Aston Martin, com Lance Stroll e Fernando Alonso, com os outros pilotos aguardando um pouco mais para fazer suas primeiras tentativas, tentando se aproveitar de uma pista mais limpa e mais fria para conseguir um desempenho um pouco melhor. Pouco depois, os carros da Mercedes também foram para a pista, já que ainda tem mostrado um carro bem instável e precisavam do máximo de tempo possível. E próximo dos 13 minutos, aí sim, vários carros começaram a deixar suas garagens. Nessa primeira tentativa de todos, Sérgio Pérez teve um tempo deletado e novamente começou a se complicar. E após a volta rápida da maioria dos pilotos, o mais rápido foi Carlos Sainz, com Max Verstappen bem próximo em segundo e Kevin Magnussen em terceiro, com um excelente tempo do piloto da Haas. Logo na sequência estavam os dois carros da McLaren, e quem não tinha tempo até agora eram os dois carros da Mercedes, Sérgio Pérez, como disse, teve um tempo deletado, Fernando Alonso e Franco Colapinto. E após essa volta, a maioria dos carros voltou para suas garagens para trocar pneus, fazer alguns ajustes e, na reta final, tentar mais algumas voltas. Ficando na pista apenas os carros da Mercedes, que foram um pouco depois para suas voltas rápidas, e também os carros da Williams, que precisavam de um tempo, já que estavam bem lá no fundo. Antes das voltas finais, estavam na zona de eliminação Jack Doohan, Liam Lawson, Alex Albon, Sérgio Pérez e Franco Colapinto. Restando 3 minutos, todo mundo de volta para a pista para mais uma ou duas voltas rápidas, que aí sim definiria os 5 pilotos eliminados nessa primeira parte. E antes dessa última volta, Sérgio Pérez teve sua volta recolocada nos tempos, já que após uma análise verificaram que ele não saiu 100% da pista e um pedacinho do carro estava na linha branca, com ele assim ficando mais próximo de Max Verstappen e praticamente se garantindo no Q2. E nessa primeira tentativa de todas, Valtteri Bottas pulou para a primeira colocação. Claro que ainda faltavam vários pilotos para fazer volta, mas mesmo assim, foi uma excelente volta do piloto da Sauber, que, lembrando, será o carro de Gabriel Bortoleto no ano que vem. Então todos torcemos para que o carro fique o melhor possível no final dessa temporada. E após essas tentativas, com o tempo encerrado, Charles Leclerc foi o mais rápido, Valtteri Bottas em segundo e Carlos Sainz em terceiro. Verstappen foi o quarto, Gasly também andou muito bem em quinto e Sérgio Pérez o sexto. E lá na zona de eliminação, Jack Doohan largará na última colocação em sua corrida de estreia pela Alpine, com Franco Colapinto em 19º, Lewis Hamilton encerrando de forma melancólica sua passagem pela Mercedes até agora, apenas em 18º, Guan Yu Zhou, companheiro de Bottas, em 17º e Alex Albon em 16º. Até falando sobre o desempenho de Hamilton, o piloto teve problemas com um cone que ficou preso embaixo de seu carro, com essa situação talvez atrapalhando um pouco suas voltas rápidas. Chegando ao Q2, a segunda parte da classificação, que tem a duração de 15 minutos e que novamente elimina os 5 carros mais lentos. Dessa vez, praticamente todos os carros foram para a pista de imediato, com ninguém querendo perder tempo e deixar para a última hora. Ficando nos boxes apenas Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Sérgio Pérez e Oscar Piastri, que saíram pouco depois, próximo dos 10 minutos.
E após a primeira tentativa de todos, Verstappen foi o mais rápido, Lando Norris o segundo e Oscar Piastri em terceiro, com dessa vez Yuki Tsunoda sendo quem surpreendeu, fazendo o quarto melhor tempo. Valtteri Bottas, que foi muito bem no Q1, até agora não fazia um tempo tão bom assim, estava lá na zona de eliminação, onde junto com ele estavam Fernando Alonso, Lance Stroll, Magnussen e Pierre Gasly. Após essas primeiras voltas, todos foram para os boxes, trocar pneus e fazer todo aquele ritual, para depois, faltando 4 minutos para o final, praticamente todo mundo ir para a pista para suas últimas tentativas, com alguns pilotos optando por não mais sair, como Max Verstappen, por exemplo, que confiou no seu tempo para chegar ao Q3. Nessa última tentativa de volta rápida, Charles Leclerc teve um tempo deletado e se complicou nessa classificação. E com o tempo encerrado, Carlos Sainz foi o primeiro, Max Verstappen o segundo e Nico Hülkenberg surpreendendo em terceiro, com Pierre Gasly também muito bem em quarto. Valtteri Bottas, que foi muito bem no Q1, conseguiu novamente um bom resultado e passou para o Q3, cravando o nono melhor tempo, ficando inclusive à frente de Sérgio Pérez da Red Bull, com Pérez ficando no limite na 10ª colocação e quase não passando para o Q3. E eliminados nessa segunda parte, Kevin Magnussen será o 15º, Charles Leclerc, que devido àquele tempo eliminado não conseguiu um tempo bom e terminou na 14ª posição, lembrando que ele ainda tem uma punição de 10 posições no grid de largada para cumprir, então Leclerc será o último colocado na corrida de amanhã, com Lance Stroll em 13º, Liam Lawson em 12º e Yuki Tsunoda em 11º. E por fim, chegamos ao Q3, a parte decisiva da classificação, que tem duração de apenas 12 minutos e que define os 10 primeiros colocados na largada do GP de Abu Dhabi. E nos primeiros minutos, o único carro que não foi para a pista foi justamente o de Valtteri Bottas, que esperou um pouco mais para suas tentativas de voltas rápidas. E depois da primeira volta de todos os pilotos, Max Verstappen foi mais rápido, Lando Norris o segundo e Piastri em terceiro, com Piastri tendo uma volta eliminada e assim Carlos Sainz assumiu a terceira colocação. Verstappen, inclusive, mesmo fazendo a volta rápida, cometeu esse erro que quase custou caro, mas ele conseguiu salvar seu carro. E depois dessa primeira tentativa, todo mundo foi para as garagens, trocar pneus e depois voltar nos minutos finais para uma última tentativa. E antes dos carros voltarem para a pista para a última tentativa, a volta deletada de Piastri foi recolocada nos tempos, já que após analisar as imagens, ele não saiu totalmente da pista com o carro. Nessa tentativa final, Nico Hülkenberg fez uma excelente volta e chegou a assumir a liderança. E com o tempo encerrado, Lando Norris cravou a pole para o GP de Abu Dhabi, com Oscar Piastri em segundo, Carlos Sainz em terceiro e Hülkenberg em quarto. Completando os 10 primeiros, Max Verstappen foi o quinto, Pierre Gasly o sexto, George Russell o sétimo, Fernando Alonso o oitavo, Valtteri Bottas muito bem em nono e Sérgio Pérez apenas na 10ª posição. Então dessa forma, encerramos a cobertura da classificação para o GP de Abu Dhabi. E você me conte aí nos comentários, com Norris na liderança, Piastri em segundo, acha que a McLaren já pode comemorar o título dessa temporada? Ou ainda é cedo demais para qualquer coisa?